Eu nasci em 82 e era engraçado porque dentro de casa era como se fosse Índia e fora de casa era totalmente Brasil, né? Meus pais, eles vieram para o Brasil em 73. A minha mãe é uma cantora chamada Mita Ravindra. Meu pai é o suporte, foi o suporte da minha mãe, ele já falecido. Mas ele foi o grande responsável para a vinda da minha mãe aqui no Brasil. Meu pai era engenheiro mecânico, ele trabalhava na Volkswagen. Em 73 casei e vim para cá. Tudo era estranho. Foi uma transformação muito grande, porque eu pertencia numa aldeia, né? De uma aldeia. Eu pertenço à cidade chamada Wardha, e dentro de Wardha tem uma aldeia chamada Sevagram, que foi fundada pelo Mahatma Gandhi, que a gente fala pai de nação. E minha família, meu avô e meu pai e meus tios, tudo foram médicos, né? E meu avô era médico do Mahatma Gandhi. A gente faz todos os dias em casa comida indiana e não é que descarta a comida brasileira. Meu filho adora feijão, eu também adoro feijão. Então, se um dia eu não faço a lentilha ou ervilha, então a gente come o feijão. Carne a gente não come, nenhuma espécie. Então, carne de soja, né? Então, às vezes isso, quinoa a gente faz. E bastante legumes. E esse pão não vai fermento nenhum, só óleo, água e sal. Como aqui no Brasil, quando uma moça sabe fazer café, então não fala que agora pode casar, porque já sabe fazer café. Na Índia é assim, que aquele pão, né? O chapati, se você sabe fazer, então pode casar, que já sabe, o marido não vai ficar com fome. A gente não precisa muito da força, tem que abrir com mão leve, né? Tem que fazer com carinho. Isso. Aí a gente abrindo faz um redondinho, como pizza, né? Mas pizza é um pouquinho grosso, aqui é um pouquinho mais fino. Aliás, a comida tem que ter o carinho, senão não sai certo. Não é verdade? Precisa aquele tempero de amor. É amor. Pronto, eu adorei essa música de quem? De Zezé de Camargo, Luciano. A gente tem essa chapa, que ela chegou em 73, desde 73, não é? Que tá aqui. 38 anos. É. E tem um tacho também 38. Aqui é tudo relíquia, tá?
É a minha idade, não minha idade, mas a minha existência do Brasil. Eu saí da Índia com 19 anos, porque na Índia, naquela época, não tinha nada. Era um país muito jovem. Em 47, a Índia ganhou a independência da Inglaterra. Não tinha carros, telefone era impossível, geladeira, televisão nem tinha. Aí os indianos começaram a sair. Então eu saí para trabalhar numa empresa de minha família na África. E com 4 anos de África, o país tornou comunista e todo mundo saiu. Aí eu queria oportunidade. Aí eu pensei em ir para Londres. Em Londres eu gostei, mas naquela época ainda tinha um pouco de racismo. Aí eu saí de uma África negra, onde eu achei racismo, para uma África branca. Então eu achei que, como jovem, com 22 anos, eu queria começar em um país que tinha um futuro, onde a família pode ter uma vida saudável e normal. E o último destino era Manaus, Zona Franca. Eu comecei lá porque me falaram que tem uma Zona Franca. E como minha casta é de comerciantes, então eu fiquei bem sucedido lá, comecei a trabalhar com roupa indiana, abri 5 lojas na Zona Franca e com isso eu ia muito para a Índia. Numa das viagens dele para Índia, ele falou para a mãe dele que ele queria casar e um casamento arranjado, né? Então, a mãe dele começou a procurar moças. Numa das viagens dele, ele me conheceu e foi um casamento arranjado mesmo. A gente conheceu 1 mês, depois eu casei e vim para cá. Aí eu vivi lá 7 anos, em Manaus. Aí quando eu cheguei lá, eu gostei porque eu não conhecia o resto do Brasil. Para mim, a primeira porta de entrada era Manaus e o pessoal lá muito bom. A única coisa que não gostei era o clima, porque era muito quente. E depois que as nossas 2 filhas nasceram, a gente viu que não tinha realmente uma escola assim. Então a gente pensou em vir para São Paulo. Então ele veio primeiro para São Paulo, ele começou a procurar escolas, porque na Índia a gente dá muito valor para a educação. Quando eu cheguei no Brasil, na aeroporto, eu vi mulher com homem beijo na rua. Alguma coisa que mulher com roupa pequena. Esse não tem na Índia, é diferente para ver. Eu gravei vídeos da minha casa, da minha empresa, da minha amigos comigo em algum lugar, em shopping. Eu faço vídeos, eu gravei eu mandei para minha família, que ele pode ver se ele tá feliz aqui no Brasil. Eu vim aqui no Brasil em 2010, setembro, porque eu casei com uma brasileira. Eu conheci minha esposa na internet, na Orkut, porque a minha língua da Índia é Hindi. Preciso aprender inglês para faculdade. Eu tentei aprender inglês na internet com pessoas da outro país. Eu conheci minha esposa lá. Eu gosto dela, ela gosta de mim também. Depois ela veio na Índia pessoalmente para me conhecer. E depois casei na papel. Eu consegui visto permanente aqui para o Brasil.
alimento que nós preparamos, primeiro a gente oferece para o Deus. Por isso você viu que tem um templinho pequeno, miniatura, lá em cima na cozinha também. Aliás, quando está cozinhando, esse ato de servir, né, para o Deus, isso já acontece desde que você corta os legumes, tudo, né? Então, a comida que você fez para Deus, você está se alimentando, Ele vai fazer bem para você, né? Então, esse é o intuito, né? Eu trouxe toda a comida que nós vamos, né, almoçar agora. Primeiro oferece para Ele, para agradecer que a mesa que está tão farta, através de você, através do meu trabalho, nosso trabalho, né? Que você me conduz para fazer, para você primeiro, Deus, e depois para a gente, né? Então, essa é uma forma de agradecimento. Eu tive uma época que eu tive uma crise de existência, quem que eu sou, se eu sou indiano ou se eu sou brasileiro, né? E isso aconteceu mais ou menos com uma idade de uns 24, 25 anos. Foi o momento que eu saí da faculdade e aí, né? O que você é? Qual que é a sua identidade mesmo? E aí eu tive realmente uma crise mesmo, porque ficou um choque cultural grande. E também pelo fato de eu ser a primeira geração de indianos aqui no Brasil, nascidos aqui no Brasil. Então, o peso da tradição, o peso do background que existe na minha família, eu tive que decidir se eu vou resgatar isso, trazer à tona e deixar isso para o resto da minha vida, ou se eu vou romper com isso. Porque é muito difícil você manter os dois. É muito difícil, porque as culturas são muito diferentes em vários aspectos. Como eu vinha jovem também, 19 anos, mas a minha cabeça já estava formada lá. Que nós indianos temos essa mentalidade que até 11, 12 anos você forma a opinião do seu filho, né? O que você botou, o que você ensinou, isso já fica no inconsciente. Eu nunca impus que, olha, faça isso, faça aquilo. Esse é o caminho certo. Esse também é certo, mas é vida daqui. E a filosofia indiana nossa fala isso. Agora escolhe você. Acabei decidindo por ser indiano. Eu acho que ele está seguindo mais essa nossa filosofia do que minha outra filha. Porque ela casou, ela foi lá para os Estados Unidos, está vivendo a vida dela. Então, valores é mais assim, respeito para os pais, para a família, para os mais velhos. Aí também, acho o resto a gente usa a sua cabeça, né? O que é certo, o que é errado. E sempre temos esse na nossa... Somos hindus, então nosso costume é a lei da karma. O que você planta, você vai colher. Então, você sempre tem que ter saldo no banco de boas assim, coisas e aí você nunca vai errar na vida, né? O hinduísmo não é uma religião. Em inglês diz it's a way of life. É um meio de vida. Om Shanti Shanti Shanti. Inspira e no ato de expirar, você canta o Sa. Tá. Vamos lá. Quem tem dificuldade
dificuldade de vir para o São Paulo, né? Como essa minha aluna foi lá da Uberlândia. Os indianos realmente quando cheguei em Manaus não falava nenhuma palavra de português, então meu marido, ele foi meu professor, ele falou assim, vamos decorar 10 palavras por dia. Ok, vamos dizer água, comida, assim, então eu colocava 10 palavras no papel e ele escrevia em português, aí eu decorava, ele disse, dia seguinte mais 10. Comprei um caderninho, todo dia as 10 palavras que você quer falar em português, me fala em inglês que eu vou escrever em português. Aí eu escrevia, aí à noite eu falava para ela, leia aquelas 10 palavras 10 vezes, e a primeira coisa quando você acordar, ler essas 10 palavras 10 vezes. Qualquer língua, se você sabe 600 palavras, você quebra galho tranquilo. foi difícil, um ano foi difícil, por causa da língua também. Mas duas frases meu marido tinha falado. Quando você vai sair e quando você vai entrar no território brasileiro, 2 coisas você tem que saber. Eu estou com fome, quero comer. Então, mas eu não comi porque a comida estranhei no avião, tudo, né? Não, 2 dias eu não comi nada. Eu faço comida todo dia, para mim, indianos comida com bastante temperos, pimentado. Aqui no Brasil, pensa não come pimenta, mas na Índia, pensa come bastante pimenta. Eu faço comida todo dia. Eu encontrei tudo ingrediente da comida na 25 de março, no mercado municipal. Agora eu posso fazer comida aqui, mesmo que em Índia. Eu me adaptei muito bem porque acho assim, os brasileiros assim, são pessoas que acolhem bem. Eu sentia em casa, nunca sentia assim, estou estrangeira nesse país, entendeu? Eu sempre gostei, senti em casa. Então, depois que eu aprendi português, foi muito melhor. Eu fiz bastante amizade em Manaus também. Comida indiana, estou enjoado. Tem um restaurante indiano. Filmes indianos temos no internet ou também agora tem outros sistemas que você pode assistir vários canais da Índia ao vivo. Então, na realidade, não tem mais fronteiras no mundo. Não tem mais fronteiras. Tem Facebook, tem vários meios de comunicação. É lógico, é diferente estar na Índia e estar no Brasil. Mas eu acho que nós pegamos coisas boas da Índia e boas do Brasil. O ser humano é muito valorizado, eu acho. Nós estamos muito contentes com isso. Nós pegamos coisas boas da Índia, porque tem coisas ruins, e pegamos coisas boas do Brasil, que tem muita coisa boa. E os ruins você não precisa. Quem obriga você a mexer com sujeira? Você pode afastar dessas coisas, né? Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus abençoe nós todos. Amém. Meus pais sempre quiseram que eu casasse com uma indiana, mas até os 25 eu dizia, não vou casar com uma indiana, porque eu namorava, enfim, foi uma situação bem difícil para mim naquele momento. Mas vendo a tristeza dos pais, o filho indiano tem muito isso, sabe? Acho que não só comigo, mas se for perguntar para cada pai indiano e para cada filho indiano, os filhos eles têm um respeito e um carinho enorme pelos pais, mas assim, pais na terra, Deus no céu.
eu tomei a decisão de que vou casar com uma indiana e essa decisão se incorporou, aí eu defendi isso com unhas e dentes. Porque já estava impregnado dentro de mim. E assim, não foi pesado essa decisão. Era mais pesado eu me assumir como um brasileiro do que como um indiano. Agora, a gente geralmente não come muito com garfo. Então, o que é? Esse pão que nós fizemos, né? Então, ele é cortado com a mão, assim, né? E pegar um pouquinho de isso, né? Oferece a Deus e desse jeito. Casamento indiano não acontece como quando o menino querem vamos casar. Não, é muito mais familiar, né? A minha tia, por parte de pai, conhece os pais dela. Os pais dela entregaram uma foto dela para minha tia e minha tia entregou para minha mãe. A minha mãe já estava desistindo já. Nesse mundo aqui eu não vou conseguir achar ninguém para o meu filho, eu estou desesperada. Foi quando ela recebeu essa foto da minha tia. Deu uma foto do Sagar para meus pais, que a gente tem um sobrinho, mora em Brasil e ele está procurando uma menina indiana que também querem que a menina tem que ser, que dança ou canta, tem que ser uma artista. Eu sou dançarina de dança clássica indiana, chama Kathak. Eu respirei arte a minha vida inteira, então eu não queria uma executiva que ia para o escritório, não, nada disso. Foi assim que, quando minha sogra estava lá, ela falou que não, vamos conhecer menina se eu estou aqui. Foi num chá na casa dos pais dela, da minha esposa, e a minha esposa foi levar o chá para minha mãe, né? E quando as duas se viram, foi amor à primeira vista. Aí eu falei, não pode ser sogra e nora. É engraçado que na Índia é assim mesmo, as sogras gostam, existe um carinho, como se fosse uma filha mesmo, né? Tenho muita sorte que achei uma nora culta, educada e que gosta da nossa cultura, porque tem indianos e tem indianos, né? Antes dela, teve inúmeras propostas que apareceram no meu computador com fotos e eu falava não, delete, não quero casar desse jeito. Mas quando veio a foto dela, eu fiquei quieto. Eu não deletei, não fiz nada, fiquei quieto. E aí o meu pai sacou, né? E engraçado que quando ele percebeu isso, aí ele começou a trabalhar em cima, né? Vamos tentar conhecer, você não precisa casar. Essa é uma grande coisa que precisa tirar da dúvida das pessoas, de que me parece que existe uma imposição dos pais para você casar. Não é assim. Você casa se você quiser. Não é que só a gente conhecer já está pronto tudo fixo. A gente acredita muito em astrologia védica. Aí a gente trocamos aqui nossos mapas. Aí lá também deu muito certo, tudo estava certo, que não vai dar tudo certo e futuramente ainda pode casar. Quando eu teve mais esse processo, né, da astrologia, aí foi mais um ponto a favor. E pontos a favores começaram a acontecer direto, porque depois, como falar com ela, né? É a vergonha, onde é que fica, né? Porque eu nunca vi. E aí, tudo bem? Prazer, eu sou seu noivo. Não é assim, né? Aí eu pedi para a minha sogra para me dar um contato ou um e-mail que eu posso fazer contato, porque tinha uma preocupação que não conheço um menino que mora tão longe do país e não sei se ele conhece minha cultura ou como ele vive. Isso foi um outro ponto a favor. Como é que na Índia, que acredito que as meninas são totalmente têm vergonha, né? É um país muito fechado, infelizmente ainda é um país muito machista. Tomou a iniciativa de ter ligado para mim e falar comigo. Aí a gente começou a conversar pela internet, conversamos quase um mês e já decidimos que vamos casar. Dia 8 de fevereiro eu cheguei na Índia. Dia 12 de fevereiro eu estava casando. Não tive frio na barriga,
foi com uma certeza absoluta, uma decisão certeira. Shri Ram, Shri Ram. E hoje eu tô muito feliz com a minha esposa. Ela é uma graça, a gente aprende um com o outro. Não existe mais a grande diferença de um casamento indiano é de que você não conhece as coisas boas e ruins. Você aprende a conviver já com o compromisso do casamento. Então não existe choque. Eu acho que os meus netos vão ser bem preservados pela cultura.